Boa noite, turma. Hoje a gente inicia o eixo de assistência ao paciente em estado grave. É o eixo popularmente conhecido como unidade de terapia intensiva, um eixo complexo que exige muito de nós enquanto profissionais. Na verdade, o setor exige muito de nós enquanto profissionais. Nos encontraremos durante as próximas 80 horas, todas as terças e quintas-feiras. E logo mais às 19h30 a gente se encontra ao vivo para a nossa primeira interação. Primeira interação do eixo, e nós abordaremos todos esses assuntos. Quando a gente fala em unidade de terapia intensiva, a gente precisa entender que é um ambiente complexo, é um ambiente onde o risco à vida é grande, onde as chances de salvar também existem e são tão grandes quanto, porque o investimento é muito alto. E eu tenho uma série de equipamentos, uma série de materiais que eu preciso saber manusear durante o meu trabalho. Unidade de terapia intensiva a gente não pode ter medo. Enquanto paciente eu não devo ter medo, porque se eu vou para unidade de terapia intensiva eu tenho chances de recuperação. Vocês já vão entender o porquê. E se eu for profissional, é onde eu vou trabalhar, é onde eu vou assistir o meu paciente e por isso eu também não devo ter medo. Um pouquinho da retrospectiva de história, só para reforçar e relembrar, a Florence, aí, a nossa precursora da enfermagem, aproveitando a semana da enfermagem, começou na última terça-feira, dia 12. A enfermagem ela teve início com a Florence e na época foi ela que começou com as divisões de pacientes. Não foi ela que criou o UTI, até porque não existia na época, mas foi ela que começou, gente, a fazer as divisões de leitos. Os espaços eram todos abertos, todo mundo sendo tratado no mesmo local, e aí ela entendeu que precisava de alguma situação que melhorasse o atendimento, que individualizasse o cuidado. E aí surgiu, então, essa questão das enfermarias, das divisórias, que foram as primeiras coisas que ela criou. Então, ela quis dividir por grau de complexidade, por sexo masculino e feminino, por quem precisava de maior atendimento, melhor destreza nos processos ou não. E aí ela começou a dividir isso. Então, ela começou a classificar. Os mais graves ficam neste lado, os menos graves ficam no outro. Quem está mais lúcido, mais respondente ao meio, permanece em outro ambiente. Aí ela começou as divisórias. E aí ficou tudo um pouco mais organizado. E ela distribuiu profissionais para todas essas áreas. Com o avanço, a unidade de terapia intensiva ela surgiu, gente, do centro cirúrgico. Porque todo paciente que fazia uma cirurgia, e ainda é hoje assim, em muitos casos, não são todos, mas uma parte, ficam na sala de recuperação pós-anestésica, na SRPA ou RPA, recuperação pós-anestésica. Fica ali o período necessário para poder se recuperar da cirurgia, alguns minutos, horas, e depois segue para o quarto, para um leito de apartamento, um leito de enfermaria, pode ir de alta se for um hospital dia, esse paciente pode ir de alta direto, ou ele pode ir para uma UTI. Na época que não tinha UTI, todo paciente pós-cirúrgico ficava na sala de recuperação. E eles tratavam a sala de recuperação como uma unidade de terapia intensiva, uma unidade especial. Só que ainda não se atribuía o nome e não sabia que era assim que funcionaria. Eles começaram a observar que estava ficando muito paciente naquele ambiente, eles não estavam mais conseguindo dar conta de operar, e alguns não tinham necessidade. Precisaria, então, criar um ambiente que fosse específico para cuidado intensivo e um ambiente para deixar para esses pacientes. Foi aí, então, que se criou a unidade de terapia intensiva de uma vertente que era as salas de recuperações pós-anestésicas cheias, lotadas. Então, eles perceberam que não adiantava mais deixar o paciente ali, que eram pacientes graves, que não iam se recuperar, que iam levar dias naquele espaço, e eles precisavam fazer girar um centro cirúrgico. Obviamente, para a questão financeira, precisa rodar muito. Então, aí se descobriu outra estratégia. De início era só enfermeiro, porque a profissão técnica de enfermagem veio depois. Então, de início eram só enfermeiros realizando esse processo. Depois
Isso se estendeu aos técnicos de enfermagem, óbvio, né? E hoje toda a equipe multiprofissional, médico, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psicólogo, precisa estar dentro de uma unidade de terapia intensiva. Cada um tem a sua respectiva função. Então, minha primeira indagação para vocês é o que é unidade de terapia intensiva. A gente começa entendendo o conceito simples de unidade de terapia intensiva, onde a sigla UTI significa Unidade de Terapia Intensiva. E para que serve a unidade de terapia intensiva? O que é uma unidade na prática de terapia intensiva? A UTI ela é um ambiente diferenciado, ou seja, não existe nenhum outro setor do hospital que tenha uma unidade tal qual uma unidade de terapia intensiva. Medicamentos, com equipamentos igual. E com ambiente. Né? Você até pode ter uma unidade que o paciente está recebendo uma droga, que é a mesma droga da UTI. Ele pode estar entubado na emergência, mas ele não vai permanecer entubado na emergência, ele vai subir logo para a unidade de terapia intensiva. Então, a UTI é um ambiente diferenciado que visa manutenção da vida e recuperação da saúde do indivíduo, que vai necessitar de um acompanhamento intensivo. Então, a gente entende que unidade de terapia intensiva, o nome já diz, é uma unidade que precisa de um tratamento diferenciado e um acompanhamento intensivo, ou seja, um acompanhamento sempre. Sempre a pessoa precisa ficar sendo acompanhada por esse paciente, né? Sendo acompanhada por esse profissional, perdão. Sempre vai precisar da assistência de alguém. Existe uma legislação, né, que é a legislação 466. Obviamente, em nenhuma hipótese vocês precisam saber legislação. Porém, os serviços de tratamento intensivo eles têm o objetivo de prestar assistência ininterrupta, ou seja, o tempo inteiro, às 24 horas, tem médico dentro de uma unidade de terapia intensiva. Às 24 horas tem enfermagem dentro de uma unidade de terapia intensiva. A gente sabe que enfermagem vai ter sempre um corpo que existe, né, um corpo profissional que existe 24 horas dentro de uma instituição. Agora, médicos em setores não existem. Tem médicos que passam as visitas e depois ficam em alguns locais estratégicos. Tem médico no centro cirúrgico durante as cirurgias. Tem médico na UTI 24 horas. Tem médico na clínica médica só passando visita. Depois, precisa de alguma coisa, chama um médico plantonista da emergência ou chama um médico plantonista da UTI. Né? Na clínica médica não fica médico ali dentro. Fica médico rotineiro passando as visitas, fazendo as prescrições, avaliando os pacientes. Já na UTI, não. Obrigatoriamente tem médico e tem enfermagem 24 horas sem parar. Então já é feito tudo possível dentro do espaço. Tem copa, tem vestiário, né, sanitários, enfim, tudo para que o profissional permaneça as suas horas de plantão ali, suas 6 horas, as suas 12 horas de plantão, as suas 8, dependendo de onde for trabalhar, sempre dentro da unidade, certo? A maioria dos pacientes, gente, que supera essa fase crítica de uma UTI, que supera essa fase crítica de uma unidade de terapia intensiva, ela vai sobreviver e ela vai ter a mesma chance de morrer lá fora do que eu, do que você, do que qualquer um de nós. Então, o primeiro pensamento que fica claro para nós, que precisa ficar, é que o paciente não vai para a UTI para morrer. Porque diárias de uma UTI custam caro, mesmo no serviço público, alguém paga por essa conta, né? Tá aí várias situações que mostram isso na atual situação. Então, se tem uma chance de sobrevida, é esse paciente que vai para a UTI. Vai realmente naquela expectativa de que melhore, naquela expectativa de que seja recuperado ou curado. Então, a admissão na UTI sempre é realizada para pacientes potencialmente recuperáveis e nunca para paciente já diagnosticado com morte encefálica, já diagnosticado com 100 chances de vida, já diagnosticado com paciente que não tem necessidade de reanimação ou algo do tipo. Então, ninguém vai para a UTI para morrer. O primeiro conceito que deve ficar muito claro para nós é que ninguém vai para a UTI para morrer. Os pacientes vão para a UTI porque eles têm chance de sobreviver. E aí existem vários equipamentos e vários profissionais dentro da unidade e a gente vai conhecê-los. Existe primeiro uma divisão básica por classificação de pacientes. Eu posso ter uma UTI pediátrica, eu posso ter uma UTI adulto,
eu posso ter uma UTI neonatal. Então, posso receber crianças, posso receber adultos, posso receber recém-nascidos. Em ambientes diferentes. Para vocês terem uma ideia, tá? Hoje, o custo de uma diária de UTI é R$ 2.750. Então, pensem, gente, R$ 2.750 hoje é o custo diário de uma UTI. O que inclui uma diária de UTI? O médico intensivista, né, aquele que está lá rotineiro, que ele vai cuidar de você, ele vai assistir você ao longo das suas horas de plantão. O médico não plantonista, que vai passar a visita. A enfermagem, que a gente recebe pela instituição, pelo hospital. Os aposentos, então você vai ter cama, você vai ter enxoval, você vai ter o criado mudo lá, o mobiliário seu. Higiene e limpeza, né, as taxas de limpeza estão inclusas nisso. Os registros hospitalares. E a dieta. Dieta normal. Aquilo que vem do hospital normalmente já está incluso na UTI. O que precisa de extra, gente, tudo aquilo que é extra, está fora os 2.750. A gente está falando só de instituição privada? Não, a gente está falando de instituição pública e privada. Mesmo pública, gente, alguém paga por esse valor, né? Então, o SUS paga por isso, nós temos nossos impostos, que na verdade quem paga somos nós. E no serviço privado, o teu convênio paga esse valor, né, para uma instituição, tua Unimed, TSC Saúde, tua GEMED, qualquer plano. Se você for particular, você paga esse valor. O que não está incluso, gente, numa diária de UTI? Pedido extra. Então, precisa receber sangue. Sangue é separado. Né? Não está incluso ali, porque não é uma rotina. Até porque nem todo paciente vai receber, ou isso vai depender de quantidade de bolsas que necessita receber. Medicamentos. Todo medicamento é cobrado à parte. Né? Então, se você trabalha numa instituição privada, você precisa justificar todo o medicamento que você administra justamente para o convênio pagar o hospital naquela medicação. Se você trabalha no SUS, você precisa ter o controle disso também. Materiais descartáveis, né? Luva, seringas, agulhas, tudo isso é por conta da instituição / operadora de saúde, se for o caso. Honorários médicos, né? Se precisa de uma consulta com um especialista diferente. E aí vai lá um neurologista para fazer uma avaliação do paciente. O neurologista não é médico plantonista ali, não é médico rotineiro da UTI. Então vai se pagar um valor diferenciado para ele também. Tem que fazer um exame, tem que fazer uma tomografia, tem que fazer uma ressonância magnética. Qualquer exame a mais, incluindo exame de laboratório, incluindo isolamento, precisa instituir o isolamento. Então, o hospital vai gastar mais luva, mais material de higiene, mais máscara, mais óculos, né, mais equipamento de proteção individual. Tudo isso é fora a parte, os 2.750. Então, gente, pensem. Diária é caro. Não vai se colocar um paciente que não tem chance de vida para ficar 5 dias na UTI e morrer. Ou já internar com morte cefálica. Não tem lógica essas situações. Diária é indivisível. Ela vence sempre 12 horas do dia seguinte à internação. Então, você internou hoje, independente do horário, eu posso internar agora, né? Posso internar 18 horas, posso internar 18h30. Amanhã, meio-dia, vence a minha diária. Tá? E eu pago uma diária hoje, uma diária amanhã. Éder, mas eu estou internando faltando 6 horas para fechar o dia. Eu pago uma diária hoje, uma diária amanhã. É assim que funciona por questões administrativas, tá? Não existe meia diária, tá? No hotel você precisa fazer o check-in tal horário, check-out tal horário. No hospital funciona mais ou menos assim. Você tem horários a cumprir, tem regras, porque a instituição também vai precisar rodar o seu leito, fazer o seu giro de leito e aumentar a tua taxa de ocupação. Quando a gente pensa em UTI, a gente tem que esquecer aquela visão do passado. UTI não é mais um lugar para morrer, não é mais um local onde tem circulação periférica. Circulação periférica é aquela circulação onde as pessoas só passavam ao redor. Nem chegavam perto, nem tocavam. E os profissionais todos cheios de dedos para mexer nos pacientes. Hoje em dia não funciona assim, gente, tá? Hoje em dia, bem equipados, nós podemos e devemos estar do lado do paciente.
pouco ou nenhuma visita, não tem mais aquela questão de, não se pode visitar paciente na UTI, Deus o livre, não se pode, não pode visitar. Não, hoje em dia pode passar a noite com o paciente na UTI. Hoje em dia existe visita estendida nos pacientes de UTI. Alguns pacientes são elencados pela equipe médica que eles podem receber uma visita de um familiar, né? Quando eles já estão naquela fase extubados, né? Quando eles já estão na fase pós-tubo e que eles ainda precisam de um cuidado mais crítico e mais observador, não tem necessidade ainda, não tem como ir para fora da UTI, mas já está lúcido, já pode conversar, e para ele não se sentir sozinho, e para se sentir mais acolhido pelo ambiente, que já é um ambiente estressante, pelo barulho, pela luminosidade, pelos equipamentos, pela quantidade de pessoas e pelo estresse de ser um ambiente pesado, por muita gente estar grave, é liberado hoje uma visita estendida, onde o familiar pode passar 10, 12 horas lá com o paciente, numa cadeira, numa poltrona e do lado, se assim for da vontade dele e do paciente. Então, não é mais sem visita na unidade de terapia intensiva, sem acompanhante. Hoje em dia existem esses acompanhantes aí num período quase que de 24 horas. Ambiente totalmente fechado. Antigamente o TI era sem janela, gente. Obviamente que janela não abre, janela nunca abriu, né? De hospital, de UTI, de centro cirúrgico, não abre. Já são lacrados, já são feitos só com vidro, né? Sem poder de abrir, porque não pode entrar inseto, tem controle de ar-condicionado, de temperatura e tudo mais. As de antigamente não tinham nem o vidro, eram simplesmente concreto. Hoje em dia você pode ter uma UTI toda espelhada, justamente para dar visão, tanto para o profissional, que vai ficar 12 horas ali preso num ambiente estressante, pelo menos ele tem alguma vista, e pode ser do mar, enfim, e para o paciente que já está numa situação que ele pode falar, né, que ele já pode gesticular e até conversar com alguém. Não é mais um ambiente restrito como era antes, então, para entrar no UTI, você não tem que usar propé, jaleco, avental, óculos, máscara, todo paramental. Isso é a visão do passado. Os piores micro-organismos são os micro-organismos que nós temos já dentro da instituição. Para você trazer alguma coisa de fora para contaminar alguém dentro de uma UTI é raríssimo de bactéria. Agora, para você fazer o contrário, isso acontece, pode acontecer muito forte. Então, não tem necessidade alguma de você trocar de roupa, se paramentar para entrar numa UTI. Abre aspas. Não estamos falando da situação agora, pandemia, Covid-19. Estamos falando de rotina normal de unidade de terapia intensiva. Hoje em dia, tudo está restrito. Hoje em dia, você tem os EPIs avançados e diferenciados por outras questões, tá? Mas, tirando a questão da pandemia, não tem nenhuma desses pontos aqui, foram todos já de 1900, certo? Antigamente era só paciente inconsciente, hoje em dia não. Hoje em dia o paciente está lá, às vezes, mais por uma observação, por uma necessidade, porque vai que ele piora, por uma avaliação médica é necessário passar pelo menos 24 horas dentro da unidade, mas ele está lúcido, está conversando com a sua equipe. Uma unidade única. Hoje em dia você tem UTI cardiológica, UTI pediátrica, UTI ortopédica, UTI de queimados. Antigamente você tinha uma UTI, e essa UTI recebia o paciente cardíaco, recebia o paciente de ortopedia, recebia o paciente que fez cirurgia neurológica, recebia a gestante. Hoje em dia não. Hoje em dia você tem unidades diferenciadas em alguns estabelecimentos. Uma UTI só para paciente politrauma, só para acidentados, uma UTI só para neuro, uma UTI só para cardíaco, uma UTI só para queimados. Né? São algumas que a gente tem, algumas bem próximas da gente, né? Como queimado, neuro e unidade cardiológica que a gente tem. Hoje, atualmente, o UTI é um lugar para se recuperar, é um lugar para se viver, é um lugar onde tem circulação interna, né, onde o contato é muito mais próximo, onde tem visita sim, a visita é com ajuda terapêutica que a gente fala, está mais do que provado que o paciente se recupera muito mais, gente, na unidade de terapia intensiva, tem uma melhora muito maior e muito melhor, mais rápida, quando o acompanhante ou a visita está ali com ele mais tempo. Quando ele acorda e sai quando ele sai da extubação, ele acorda da sedação ali, daquele sono profundo ali, do famoso coma induzido, que as pessoas acham tão bonita a expressão, né? E falam muito, fulano está em coma induzido.
Então, quando a pessoa acorda, quando o paciente acorda desse tão falado como induzido, é tão bom que ele acorda, olha para o lado e ele vê que a mulher dele está ali, que o esposo está ali, que o filho, enfim, que algum ente querido dele está ali. Porque ele acorda assustado num ambiente que é meio escuro, ao mesmo tempo cheio de luzinhas pequenas dos materiais, das bombas de infusão, do respirador, barulho o tempo inteiro, e aí não dá para silenciar barulho, a gente já vai ver por que não dá para silenciar barulho. Então, partindo desse princípio, a visita ela vai mais como ajuda terapêutica. Por isso que tem sido tão louvável essa atitude de estender uma visita na UTI. Hoje tem luz natural, né? De qualquer forma, continua sem abrir janelas, mas a unidade de terapia intensiva ela tem muita janela, muito vidro, né? Então, mesmo sem abrir. É um acesso restrito, sim, porém não tem mais necessidade de você se paramentar. De novo, reitero, vamos excluir a situação atual de pandemia, que aí, obviamente, você nem pode visitar muitos locais dentro de um hospital. Está tudo muito restrito. Mas, tirando isso, não tem necessidade nenhuma de paramentação. A questão é só higiene de mãos na entrada e na saída. Hoje tem um misto de pacientes conscientes e inconscientes. Então, você vai para uma UTI, você visita, você vai visitar e você vai ver que tem gente acordada, do outro lado ali do box tem um paciente em coma há 30 dias, e ele tem um paciente acordado que vai de alta manhã, falando com você tranquilamente. Né? A ideia é nós estarmos numa UTI, se, já digo de antemão, se essa pandemia passar logo, durante as nossas 80 horas, né? Se não, então pode ser que a gente visite a unidade de terapia intensiva, mas óbvio que vai depender dessa situação. E unidades especializadas. Então, hoje em dia nós temos unidades especializadas dentro de um hospital. Eu tenho a UTI só do coração, eu tenho a UTI só para ortopedia, eu tenho a UTI só de paciente neuro, eu tenho a UTI só para paciente queimados, então tem alguma variedade que não existia antigamente. Então, os dois conceitos, CTI e UTI, as pessoas falam muito, né? Ah, fulano está no CTI, fulano está no CTI, e ainda acham que a CTI é pior que uma UTI. São situações diferentes. CTI, gente, é Centro de Tratamento Intensivo. Ou seja, CTI é um conjunto de UTIs. CTI é Centro de Tratamento Intensivo. E UTI é uma unidade de terapia intensiva. Unidade é uma coisa única. É uma unidade que abriga um perfil de paciente que vai ter essa assistência. Ou seja, uma CTI é um centro de tratamento intensivo. Uma CTI pode ter dentro delas 2, 3, 4, 5 UTIs. Agora, uma UTI é uma unidade única. Por exemplo, hoje aqui nós temos o hospital da Unimed. Né? Ele possui uma CTI, ele tem um centro de tratamento intensivo, porque ele tem UTI adulto e UTI pediátrico. Nós temos o hospital infantil. O hospital infantil ele tem uma CTI, porque ele tem unidade de terapia intensiva pediátrica e unidade de terapia intensiva neonatal. Hospital de Caridade. O Hospital de Caridade tem uma CTI, porque ele tem uma UTI cardiológica e uma UTI para pacientes gerais. Então, é isso que é para a gente compreender. CTI é um centro de tratamento intensivo. Eu posso ter dentro de um centro de tratamento, no mínimo, 2 UTIs, para mais. Unidade de terapia intensiva sempre vai ser algo único. É uma unidade apenas para tratar exclusivamente daquele perfil, daquele paciente que está lá. Quando a gente fala em classificação de unidade de terapia intensiva, né, quem que vai internar em que lugar? Vai depender primeiro de faixa etária. De 0 a 28 dias, a pessoa, né, o recém-nascido, interna numa unidade neonatal. Ele é considerado RN até 28 dias, então nada mais justo do que de 0 a 28 dias ele ficar na unidade de terapia de neonatologia. De 29 dias a 13 anos, 11 meses e 29 dias, ele é considerado uma criança. Ser considerado uma criança, pela literatura, pela legislação, ele fica numa UTI pediátrica. 14 anos completos, gente, ou mais, ele é internado numa UTI adulto.
Então, essa é a classificação para perfil de idade. Tá? De 0 a 28 dias ele é NEO, de 29 dias a 13 anos, 11 meses e 29 dias ele é UTI pediátrica, ele é uma criança. De 14 anos para mais, 14 e por aí vai, 14 e 1 mês, 14 e 2 meses, ele é um adulto, ele interna na UTI adulto. Não quer dizer que se ele é um paciente da UTI pediátrica, está fazendo aniversário ali, fez 14 anos, vai precisar sair dali para UTI adulto? Não, se ele já está internado ali, se por enquanto está comportando a UTI pediátrica para ele, ele vai permanecer, não tem por que a gente transferir, a menos que eu preciso de vaga na UTI pediátrica e a UTI adulto está tranquilo, aí a gente pode fazer a transferência. Se não, o fato dele passar a idade dele dentro de uma unidade dessa, que teoricamente ele teria que mudar, não precisa se não tem tanta necessidade. Agora, quando não comporta mais o perfil daquele paciente naquela unidade, aí ele é transferido. E a UTI também é classificada conforme as patologias. Né? Uma UTI coronariana é a UTI que trata de pacientes cardiológicos. Os pacientes que fizeram cateterismo, angioplastia, a famosa ponte de safena, que é a revascularização do miocárdio, a troca valvar. Então, pacientes graves cardíacos ficam numa UTI coronariana. Uma UTI oncológica, né, para os pacientes em estágio de câncer, em tratamento oncológico. Uma UTI de queimados, pode existir uma unidade de terapia intensiva própria para queimados. Uma UTI que só atenda trauma, né, em hospitais de referência, enfim, eu posso ter locais que tenham um maior número, eu posso ter uma UTI só de traumas, uma UTI só de paciente crônico, então isso varia muito. Paciente crônico, eu entendo que é um perfil bem diferente do paciente coronário. O paciente crônico é aquele paciente que vai permanecer internado muito tempo, que a doença dele não tem cura e ela pode se agravar, então tem uma chance grande dele permanecer internado um bom tempo. Uma UTI cirúrgica, uma UTI cardiológica, por exemplo, essa coronária, para aquele paciente que está fazendo cirurgia cardíaca, ele vai ficar 3 dias na UTI no máximo. Se ele não tem problema nenhum, complicação nenhuma, o prazo estipulado é 3 dias. E depois mais 7 dias no leito de internação de unidade, de apartamento ou enfermaria. Então, roda muito mais uma UTI cirúrgica, né, obviamente, do que uma UTI de paciente crônico. Só a título de curiosidade, nós temos aqui, né, o total de leitos hoje na Grande Florianópolis nas UTIs públicas. Então, a gente tem o Celso Ramos com 14 leitos, Nereu Ramos com 10, o Instituto de Cardiologia com 15, o Regional tem 18 adultos, mais 10 neonatal, o Florianópolis tem 15, né, o Hospital do Estreito ali, o Hospital Universitário tem 14, mais 9 da ANEL, a Carmela Adulta tem 10 da ANEL, o Infantil tem 26 pediátricos, 10 da neonatal e 4 e 6 de queimados. E de privado a gente tem o SS Cardio com 13, inaugurou mais uma UTI aqui deles, né? Agora com mais 30 leitos. A gente tem o Hospital da Unimed com 29 leitos, sendo 20 adultos e 9 pediátricos. O Bahia Sul com 15, o Hospital de Caridade com 30, São Sebastião com 8, o Hospital de Santa Catarina, a antiga São Patrick, né? No Alto do Morro da Cruz com 8. O Hospital Ilha e Maternidade tem um adulto ali para as mães e mais 5 neonatal para as puérperas. E a Santa Helena tem 10 neonatal. Então, essa é a nossa estatística hoje de leitos em Florianópolis. A gente tem ao todo na Grande Florianópolis, né, 95 leitos adultos, 9 leitos pediátricos em serviço privado, né, e 15 leitos de neonatal. A gente tem no público 86 adultos, 26 pediátricos, 29 neonatal e 6 de queimados. Então a gente tem hoje um perfil pequeno, um número muito pequeno comparado ao quantitativo de pacientes que a gente tem. Né? Por que eu devo internar numa unidade de terapia intensiva? Eu devo internar porque os recursos concentrados existem. Eu devo internar porque a tecnologia ela é avançada. Ali eu tenho os melhores recursos para tratar a minha patologia grave. Ali eu tenho uma equipe especializada e 24 horas por dia. Não é nenhum outro lugar do hospital eu tenho médico, eu tenho enfermagem 24 horas por dia. Tá? O médico principalmente, que é quem vai me diagnosticar e me ajudar no tratamento. Então, o ambiente, ele é estressante, gente, mas é muito gratificante, tá? É muito gratificante estar dentro de uma unidade de terapia intensiva,
ver aquele paciente que semana passada estava em coma, não olhava para você e estava sedado, hoje está conversando, hoje está falando naturalmente com você. Hoje se interna numa UTI por quê? Você interna numa UTI por causa de um acidente vascular encefálico, você interna na UTI por causa de um desequilíbrio hidroeletrolítico, né? Você está perdendo muito sangue, você está desidratando demais, você está retendo muito líquido, isso pode ser grave. Você é um grande queimado, teve uma queimadura gigante, vai desidratar e precisa de atendimento. Você sofreu um IAM, né? Você sofreu um infarto agudo do miocárdio, então vai internar numa UTI, pode fazer um cateterismo, pode fazer uma angioplastia. Se for grave e não resolver nada desses dois procedimentos, você vai fazer uma cirurgia de peito aberto. Um paciente com insuficiência renal, precisa de transplante, precisa de diálise, pode internar inicialmente no unidade de terapia intensiva. Um paciente com insuficiência respiratória, que foi intoxicado por alguma situação, um paciente vítima de PCR, óbvio, né? Mesmo depois de restabelecido, ele pode ter parado no quarto, ele pode ter parado na emergência, ele vai ser entubado, vai ser reanimado, entubado e vai para UTI. Porque uma chance de o paciente parar pela segunda, terceira vez é grande. Vocês já devem ter visto isso também em urgência e emergência. Um paciente com politraumatismo, né, com várias fraturas, paciente vítima de arritmia cardíaca, né, é literalmente uma bomba relógio, né, as oscilações de ritmo são extremamente importantes e devem ser consideradas graves, e um paciente de um pós-operatório de cirurgia cardíaca, de um pós-operatório plástico considerável, de um pós-operatório de cirurgia bariátrica também, um grupo de risco, tudo isso ele vai para uma unidade de terapia intensiva. E a alta da UTI, gente, vai acontecer tão logo a patologia dele foi sanada, ou pelo menos foi melhorada, porque se é algo que não tem cura, que é crônico, o que eles querem, né, o que a gente espera daquele paciente é que a complicação dele tenha sido resolvida, que pelo menos os sintomas iniciais que o levaram à gravidade do quadro foram sanados. O restante ele vai tratar continuando tomando medicamento para a vida toda, ou por um longo período, na unidade de origem e depois vai para casa. Dificilmente, 95% dos pacientes de UTI não vão de alta direto da UTI para casa. Pelo menos um dia fica num quarto comum, num apartamento, numa enfermaria. Tá, gente? Porque assim, pensa, não tem muita lógica o paciente hoje estar internado numa UTI e amanhã ele já está em casa. Sem ter passado por nenhum lugar, sem ter parado da terapia na unidade de internação, na clínica médica, na clínica cirúrgica. Ele não vai sair assim do nada, mesmo que ele já está lúcido, orientado, compactuante há dias na UTI. Precisa de uma avaliação, porque senão a gente põe em risco um critério de avaliação de UTI. Às vezes os pacientes estão tendo alta da UTI cedo demais, tá? Então o paciente ele não tem alta da UTI direto para casa. Ele pelo menos permanece um dia na unidade fora da UTI, mas ainda dentro da instituição, para eles avaliarem e verificarem. Tá? Alguns permanecem mais dias, mas no mínimo é um dia para considerar se realmente ele está respondendo bem fora de todos os cuidados do hospital, de dentro da unidade de terapia intensiva. Certo? Existem algumas legislações de unidade de terapia intensiva. Existem duas que chamam muita atenção. Uma é a RDC da Anvisa número 7, de 2010, que ela fala do funcionamento da UTI. O que precisa ter uma unidade de terapia intensiva para funcionar? RDC número 7, de 24 de fevereiro de 2010, ela fala então de funcionamento de uma unidade de terapia intensiva, de requisitos mínimos, ou seja, quantas pessoas, como é que tem que ser o ambiente, como que funciona o fluxo de paciente, como que funciona fluxo de visitas, isso é a RDC 7 que fala. E a RDC 50, ela fala de 21 de fevereiro de 2002, ela fala de requisitos de infraestrutura. Quantos leitos? Como tem que ser a distância entre os leitos? Tem que ter uma pia para quantos leitos? Como tem que ser a parede? Tem que ter janela? Como tem que ser a janela? A abertura, a altura das tomadas? Construção, tá, gente? Toda a construção, toda a arquitetura é pela RDC 50. E todo o funcionamento
é pela RDC número 7. Certo? Neste primeiro momento de aula, nós paramos por aqui. Esse slide ele é extenso e a gente dá continuidade nesse slide na nossa próxima aula. A gente tem muita discussão acerca desse nosso primeiro encontro. Um abraço e até daqui a pouco.